Meus amados irmãos, que bênção nós temos essa noite, esse momento especial para louvarmos a Deus, para adorarmos ao Senhor. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão acompanhando a nossa transmissão. E nesse momento nós vamos para a palavra de Deus. Eu quero convidar os irmãos, todos que estão na audiência, na transmissão desta live, deste culto, para acompanharem conosco a leitura de um texto que já é bem conhecido. Eu não sei se os irmãos todos aí estão me ouvindo bem. Estão conseguindo me ouvir aí? Porque eu sei que se eu ligar esse microfone o som fica um pouco distorcido, né? Então vou tentar falar só com esse aqui. Atos capítulo 4 e versículo de número 12. É um texto que todos nós já conhecemos e merece esta noite que nós possamos dar um momento de atenção a esse texto para transmitir uma palavra a todos os nossos irmãos que estão aqui presentes no culto e aqueles que estão nos acompanhando presentes através da live. Atos capítulo 4 e versículo de número 12. Se alguém que está na live quiser enviar uma mensagem para falar de como está o som chegando aí agora, no momento da pregação, por gentileza. Atos capítulo 4, versículo 12, diz assim o texto: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Que nome é este que o texto está tratando aqui? Eu quero novamente fazer a leitura, mas agora partindo do versículo de número 10, com todos os nossos amados irmãos que estão aqui e com todos os nossos amados irmãos internautas. Diz assim o texto a partir do versículo 10: seja conhecido dentre vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este estação diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Este texto deixa claro que o nome a qual se refere o escritor em Atos dos Apóstolos, quando ele faz esta narrativa desta conversa de Pedro e João perante o Sinédrio, ele relata que eles citam o nome de Jesus na sua fala, na sua conversa. Mas é importante que nós compreendamos por que o nome de Jesus foi evocado ou invocado aqui. A Bíblia diz no capítulo anterior que Pedro e João estavam subindo para a oração no templo à hora nona. A hora nona, para quem não sabe, no relógio judaico, são as 3 horas da tarde. A primeira hora é às 6 horas da manhã. A terceira hora é às 9 horas da manhã. Depois nós temos a sexta hora, que é ao meio-dia. E a hora nona são as 3 horas da tarde. E a Bíblia diz no capítulo anterior que Pedro e João subiam ao templo para orar. Era costume deles, todos os dias, às 3 horas da tarde, subirem ao templo para orar. E eles, mais uma vez, fizeram isso aquele dia. Foram ao templo para orar. E a Bíblia diz que quando eles estão chegando no templo, eles se deparam à porta do templo com um paralítico que está sentado à porta do templo. E aquele paralítico, naturalmente, estende a mão para pedir uma esmola, porque naquela época não havia previdência social, assistência social, não havia pensão do governo, aposentadoria do governo, e essas pessoas que possuíam qualquer tipo de deficiência física, elas ficavam à margem da sociedade, elas ficavam dependendo de pedir esmolas, porque elas se tornavam um peso para a família não tinha como sustentar aquelas pessoas, então elas saíam para as ruas e elas se assentavam em locais estratégicos e elas iam pedir ajuda, esmola, ajuda financeira. E este paralítico fica naturalmente depositado à porta do templo. Era um lugar que ele sabia que era um lugar que havia um grande fluxo de pessoas, havia muito acesso de pessoas ali durante várias horas do dia,
E nada melhor do que saber que ele ficaria à porta do templo, onde religiosos passariam. Religiosos que supostamente deveriam ter os corações mais abertos, mais generosos, mais flexíveis para contribuir. Então ele está ali no momento em que Pedro e João chegam para orar no templo. E então a Bíblia diz que ele estende a mão para pedir uma ajuda financeira. Meu caro amigo pastor Samuel Mariano da Silva, que nos assiste aí de Lins, São Paulo. E a Bíblia diz que quando ele estende a mão para pedir aquela ajuda financeira, Pedro e João olham para ele e não lhe dão ajuda financeira. A gente costuma dizer que provavelmente eles não tinham ajuda financeira para dar, porque a fala deles vai confirmar isso depois. É bem possível que eles tenham enfiado as mãos ali nos bolsos, das túnicas, se é que havia bolso, ou quem sabe na bolsa que eles carregavam para carregar dinheiro, e eles colocam a mão e não tem nenhuma moeda. E a Bíblia diz então que eles olham para aquele paralítico e dizem: nós não temos prata e nem ouro, mas o que temos nós vamos te dar. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E a Bíblia diz que imediatamente aquele paralítico se levantou, se firmou sobre os seus pés, e ele saiu saltando e glorificando a Deus, por aquele feito dos apóstolos. Todavia, é bom lembrar que naquele tempo, todos aqueles que professavam o nome de Jesus estavam sendo perseguidos por esta causa. Jesus era para os judeus daquela época um impostor, e estava proibido se falar o nome de Jesus em Jerusalém. Aquela notícia, imagine meus irmãos, se não corre a notícia. Um paralítico anda, a notícia corre. Um cego vê, a notícia corre. A fama daquele fato correu por toda Jerusalém. E naturalmente chegou aos ouvidos dos sacerdotes que comandavam o templo, que era exatamente o local onde o milagre acontecera. Talvez de repente até algum fariseu ou sacerdote estivesse por ali passeando no alpendre do templo e tenha visto o milagre acontecer. E eles se enfureceram, e eles sempre se enfureciam, porque quanto mais eles tentavam denegrir a imagem de Jesus, quanto mais eles tentavam desprestigiar o nome de Jesus, quanto mais eles tentavam desmerecer o nome de Jesus, a cada milagre que acontecia, eles eram envergonhados, eles ficavam debaixo de vergonha pública, porque Jesus provava ter poder do céu para fazer milagre. E quando eles ouvem que os discípulos estavam ali, Jesus já havia morrido, já havia padecido, e havia padecido injustamente condenado como um malfeitor fosse, como um criminoso. Vocês todos se lembram que quando Jesus foi condenado, no dia em que ele foi oferecido à cruz, a Bíblia diz que Pilatos colocou Jesus diante do povo, e era dia da Páscoa, e a Bíblia diz que na véspera da Páscoa eles deveriam, pelo dia da Páscoa ou na véspera da Páscoa, soltar um criminoso. Era um hábito que havia, e Pilatos coloca diante da multidão Barrabás e Jesus. Barrabás havia sido preso por 2 crimes graves: sedição, que para quem não sabe é rebelião pública, ele havia feito um motim público contra o império de César, e ele também era assassino, ele havia cometido um homicídio, mas eles preferem condenar Jesus. Tal era a fúria dos judeus contra Jesus, e eles condenaram Jesus, e Jesus então fora crucificado. Este fato de Atos capítulo 4, ele ocorre bem depois da crucificação de Cristo. Jesus já havia sido crucificado, Jesus já não estava mais ali, Jesus já havia saído do meio deles, já havia ascendido ao céu, não estava mais ali, e os discípulos agora estão dando os primeiros passos da igreja. É a história da igreja começando em Atos dos Apóstolos, e nesse dia, já sendo hostilizados porque pregavam o nome de Jesus, justamente em nome de Jesus Cristo, eles curam um paralítico. Olha, nós não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. O Jesus hostilizado. E o paralítico anda. A notícia corre, e a notícia chega aos ouvidos dos líderes do templo, dos sacerdotes, dos fariseus, e eles então ficam sabendo e se enfurecem, porque contra fatos não há argumentos. Como é que você vai falar que eles não tinham poder de Deus na vida se o paralítico andou sob a palavra deles no nome de Jesus Cristo? Então os discípulos são convocados à presença do sinédrio,
que era o Tribunal de Julgamento Religioso Judaico. Eles são convocados, Pedro e João, diante do Sinédrio. E aí eles são perguntados, diante do Sinédrio. As autoridades do templo perguntam para eles: em nome de quem vocês vêm aqui fazendo milagres? Nós não recomendamos a vocês, está no capítulo 4, versículo 1, irmã Michele. Estando eles falando ao povo, sobrevieram o sacerdote, o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e encerraram-nos na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. E a Bíblia diz que muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Quase 5.000 convertidos por causa do nome de Jesus e ajudados pelo milagre feito pelas mãos de Pedro e João. Eles se incomodam. Eu pergunto a vocês, meus amados irmãos, a vocês, amados internautas, não era para que os judeus fizessem festa e glorificassem a Deus porque um paralítico havia andado no nome de Jesus Cristo? Não, mas eles se enfurecem, até hoje é assim. Tem gente que se enfurece porque a gente prega a verdade do nome de Jesus Cristo. Agora vejam que interessante. No dia seguinte eles tiram eles da prisão e os levam diante de Anás, o sumo sacerdote, dos principais, dos anciãos, dos escribas, de Caifás e João e Alexandre, todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. E aí a Bíblia diz que puseram eles no meio, irmã Andresa, com um desejo único: julgá-los e condená-los. E para julgá-los e condená-los, começam a interrogá-los. Se você ler no versículo de número 7, olha que pergunta petulante eles fazem. Pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Aí vem a resposta no versículo de número 9. Aliás, no versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado. Agora eles respondem: seja conhecido de vós todos, ou seja, fiquem sabendo, vocês e todo o povo de Israel, que aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse, ou seja, em nome de Jesus, é que este paralítico está são diante de vós. E aí eles dizem: ele, Jesus, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E no versículo 12, eles dão uma palavra, uma mensagem, irmão Jean, taxativa, uma sentença, irmã Michele, irrevogável, imutável, inquestionável. Eles dizem: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então eu lhes pergunto, meus amados aqui presentes e vocês que estão nesta live, em nome de quem eles estão falando? Que nome é este, em cujo nome não há outro que se assemelhe para dar salvação a quem precisa? Que nome é este que não se compara a nenhum outro? Que nome é este que só neste nome você pode ser salvo, você pode ter os seus pecados perdoados, você pode receber todo tipo de livramento que você pode imaginar? Porque a palavra salvação aqui, ela está relacionada no grego original com a salvação eterna da alma, mas ela também fala do sotero, da sotero, que gera soteriologia. No grego sotero é livramento, no grego sotero é redenção, no grego sotero é livramento da morte, é livramento da enfermidade, é livramento do poder das trevas. Então o que eles estão dizendo é: quando alguém quiser livramento, é bom saber que não há livramento em nenhum outro nome debaixo do céu, senão no nome de Jesus Cristo Nazareno. Só no nome de Jesus nós podemos receber qualquer tipo de livramento.
Então esta noite o que eu estou pregando aos nossos amados amigos que acompanham o culto, aos nossos irmãos que estão aqui, é que no meio desta parafernália toda que nós estamos vivendo, no meio desta panaceia que nós estamos vivendo no mundo, deste clima de apreensão, de medo, de tormento, de luto, de dor, de angústia, só existe um que pode dar acalento à nossa alma e que pode nos dar garantia agora e na eternidade. É no nome de Jesus Cristo Nazareno. Não há nenhum outro nome debaixo do céu, nem em cima na terra, pelo qual nós devamos ser salvos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu desafio diante da Bíblia, porque é bom que saibamos que só a Bíblia Sagrada tem autoridade para reger, para estabelecer padrões para a nossa fé. Nós não podemos estabelecer, fundamentar, alicerçar, firmar, solidificar, basear a nossa fé em nenhum outro instrumento da lei que não a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Acima da Bíblia não pode estar a minha palavra. Acima da Bíblia não tem autoridade a palavra do Papa. Acima da Bíblia não tem autoridade a palavra do guia. Acima da Bíblia não tem autoridade a palavra de Confúcio, de Buda, de Allan Kardec ou de qualquer uma das expressões, autoridades ou personalidades. A Bíblia Sagrada está acima de qualquer conceito humano, acima de qualquer código de ética, acima de qualquer lei. E a minha Bíblia diz, e a sua que está em casa também diz, que só podemos ser salvos através do nome de Jesus Cristo Nazareno, e ponto final. Oh, Ramandai, Coramandarabachai. Se você quiser ser salvo, você precisa se dobrar diante do nome de Jesus Cristo. Nenhum patriarca da Bíblia, nenhum apóstolo da Bíblia, nenhuma santa mulher da Bíblia, nenhum dos grandes profetas da Bíblia podem nos salvar e sequer interceder por nós. Só Jesus tem este poder. Se você tem buscado salvação através de qualquer outro nome, de qualquer outra personalidade, de qualquer outra pessoa conhecida, de qualquer um dos considerados santos do Antigo Testamento ou dos pais da igreja, você está fadado a sucumbir e a ir para a condenação eterna. Mas se hoje você reconhecer que só Jesus pode te salvar e invocar o nome de Jesus Cristo, Ele se levanta do trono, perdoa os seus pecados, te lava no sangue dele, escreve teu nome no livro da vida e te dá o livramento do inferno por toda a eternidade. Só Jesus pode nos livrar do poder da morte e do inferno. Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Os irmãos que estão aqui creem nessa palavra e podem glorificar a Deus esta noite. Você que está aí nessa live pode glorificar a Deus. Só em Jesus nós podemos ser salvos. Não há outro nome. E é isso que Pedro responde. É bom que vocês saibam que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos, irmã Andresa, ser salvos. Cooperador Daniel, irmão Marcos, só no nome de Jesus. E se nós, minha amada irmã Márcia, meu amado irmão Jean, olharmos ainda para a Bíblia e lermos um texto que está, meu amado Igor, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 2, na minha Bíblia, na Bíblia do Espírita, na Bíblia do católico, na Bíblia do ateu, na Bíblia de qualquer pessoa, na Bíblia de quem não acredita em nada, mas tem uma Bíblia para ler. É só abrir a Bíblia e ler a primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2 e no versículo de número 5. Está escrito assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não importa o quanto nossos antepassados foram bons, não importa quantos exemplos bons nós tivemos. Temos grandes nomes, inclusive no Brasil, nós tivemos nomes de pessoas que ficaram para sempre na memória, na história. Grandes pastores, patriarcas, homens de Deus. Se eu fosse falar da nossa igreja do Belém, pastor Cícero Canuto de Lima, um grande homem de Deus, um santo homem de Deus.
se fôssemos falar dos patriarcas missionários no Brasil, missionário Daniel Berg, Gunnar Wingren, se fôssemos falar dos patriarcas e das personalidades do catolicismo romano que escreveram história, Padinho Cícero, lá do Nordeste, se fôssemos falar da Madre Teresa de Calcutá e de tantos outros aqui no Brasil, se fôssemos falar de pessoas que fizeram bem à nação, se fôssemos falar de Chico Xavier, o espírita admirado por todos os espíritas, se fôssemos falar aqui dos nomes da Legião da Boa Vontade, dos espíritas do Brasil, não há nenhum nome debaixo do céu que possa nos dar salvação, senão o nome de Jesus Cristo, 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 de Jesus Cristo. Só Jesus Cristo tem salvação para dar. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. É a Bíblia Sagrada, são as sagradas Escrituras, é a palavra de Deus. Toda vez que nós olhamos para a Bíblia, em momentos de importantes livramentos, nós encontraremos o poder de Jesus atuando. Olhamos para este texto e encontramos Pedro e João curando a irmã Jaqueline. Na porta do templo, um paralítico em nome de Jesus. Se nós seguirmos a leitura de Atos dos Apóstolos, nós encontraremos N outros milagres ocorrendo em nome de Jesus Cristo. Em Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar os apóstolos recebendo livramentos em nome de Jesus Cristo. Pedro sendo liberto da prisão, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Se olharmos para os evangelhos, nós encontraremos pessoas que só encontram livramento, meu caro pastor Samuel, no nome de Jesus Cristo. Se não, o que poderíamos dizer de diferente, pastor Luiz Almeida, daquele cego à beira da estrada de Jericó, que quando Jesus passa, ele não clama irmã Pâmela, irmão Leandro e irmã Vanessa, a nenhum outro nome, irmã Luciana, mas ele diz: Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus para e pergunta: o que queres que eu te faça? Ele diz: eu quero ver. E Jesus diz: veja. E ele vê. Foi a Jesus que ele chamou. O que dizer quando Jesus chega na casa de Lázaro, 4 dias depois que ele tinha morrido? E a Bíblia diz que quando a irmã de Lázaro vem encontrar Jesus, ela diz para Jesus: Jesus, Jesus, vou repetir, Jesus, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E a Bíblia diz que Jesus diz: levai-me onde vocês o puseram. E ela o leva à porta do sepulcro. E Jesus então dá uma ordem: Lázaro, sai para fora. E o poder da palavra de Jesus ressuscitou Lázaro e o tirou do túmulo. O que dizer daquele centurião romano que veio até Jesus e disse: Senhor, eu sou de longe, mas eu vim aqui porque em casa eu tenho um criado, um funcionário que eu amo muito, mas ele está moribundo, à beira da morte. Senhor, eu preciso que o Senhor o cure. Jesus disse: já estou indo para a sua casa. Ele diz: não, Jesus, eu sei com quem eu estou falando. Eu não estou falando com qualquer um. Quem sou eu para o Senhor entrar debaixo do meu teto? O Senhor é Jesus. Dize somente uma palavra e o meu criado sarará. E a Bíblia diz que Jesus disse: nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. E diz o texto: e naquela mesma hora o criado em casa sarou, foi curado pelo poder da palavra de Jesus. O que dizer quando Jesus estava no meio daquela multidão e chega aquela mulher que tem o fluxo de sangue, e a Bíblia diz que ela toca no Senhor Jesus, porque ela sabia que os apóstolos naquele momento não poderiam fazer, que as pessoas que estavam ali não poderiam fazer. Ela sabe qual é a fonte do milagre. Ela passa pelo meio da multidão e toca na orla das vestes de Jesus, e ela é curada instantaneamente, porque Jesus dá livramento da enfermidade. E a Bíblia diz que Jesus se vira e diz: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. E eles dizem: Senhor, tem uma multidão te apertando aqui, Senhor, como é que o Senhor pode perguntar quem foi que me tocou? Ele diz: não, alguém me tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude. E a mulher dá um salto no meio do povo, porque a Bíblia diz que na mesma hora que ela tocou, irmão Marcos, ela sentiu estar curada daquele mal. E ela então se levanta e diz: fui eu, Jesus, quem te tocou.
No nome de quem ela recebeu livramento? No nome de Jesus. No nome de Jesus. Você crê no poder do nome de Jesus para te dar livramento, para te salvar, para te libertar? Todas as agruras da vida podem ser resolvidas no nome de Jesus Cristo. Mesmo durante a tempestade mais solapante, mesmo durante as tempestades mais agonizantes da vida, se nós clamarmos pelo nome de Jesus, Ele virá e nos dará livramento. Jesus sempre aparece no meio da tempestade. Se não, o que dizermos daquela cena em que os discípulos estão no mar, no meio da noite, no mar da Galileia, e eles são pegos de surpresa por uma tempestade. Jesus não está no barco porque havia ficado em terra, e eles começam a clamar desesperados, com medo, porque poderiam morrer afogados, e de repente eles veem alguém andando sobre as águas, e eles pensam que é um fantasma, e eles gritam: é um fantasma! Jesus disse: calem-se, não temais, sou eu, Jesus, quem está aqui. E ele acalma o mar, ele acalma a tempestade. Pedro ainda diz: Senhor, se és tu, manda-me que eu vá ter contigo por cima das águas. E Jesus disse: vem, Pedro. E por causa do nome de Jesus, mesmo que Pedro afundou quando duvidou, mas ninguém pode negar que ele deu lá uns 4, 5 passos por cima da água, e eu tenho certeza que ninguém aqui nunca conseguiu andar por cima da água, mas Pedro, por causa de Jesus, conseguiu andar por sobre a água. O que dizer daquela outra madrugada em que eles também estão no barco, e a Bíblia diz que Jesus está dormindo sobre a polpa do barco, na proa do barco, tranquilo, com a cabeça sobre uma almofada, e a Bíblia diz que vem uma tempestade, e Jesus está dormindo, e eles estão desesperados, irmão Marcos, e a água entrando dentro do barco, Igor e Emily, e eles, sei lá, com uma canequinha, com um balde, tentando jogar água para fora, e desesperados, e quando eles veem que não tem o que fazer, a Bíblia diz que eles acordam Jesus. Senhor, acorda, não se te dá que pereçamos? O Senhor não está vendo que nós estamos morrendo? É desse momento que foi composto um dos mais belos hinos da harpa que nós cantamos. O mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. Não se te dá que morramos, não temos nenhum temor. As ondas atendem ao meu mandar. A Bíblia diz que Jesus se levanta e diz: vocês estão apavorados, ou homens de pequena fé? Por que esse medo? E o barco para lá e para cá, e Jesus acorda tranquilo, sei lá, acho que dá uma esfregada nos olhos assim, pastor Samuel, fica de pé no meio do barco, estende a sua mão, porque irmão Jean, irmã Márcia, só no nome de Jesus tem livramento debaixo do céu e em cima da terra. Jesus fica de pé e diz: irmã Pâmela, irmão Leandro, cala-te vento, aquieta-te mar. Imediatamente o mar sossega. Sim, sossegai. O mar sossega e eles têm calma, porque no nome de Jesus você tem livramento, no nome de Jesus você recebe cura, no nome de Jesus o milagre de fato acontece para a tua vida. O nome de Jesus é tão poderoso, é tão marcante. O nome de Jesus é tão calmante para os nossos corações, é tão pacificador, é tão seguro, é tão forte, irmã Vanessa, que quando o salmista escreve, e o pastor Luiz recentemente pregou aqui no Salmo 23, e ele profeticamente fala sobre o bom pastor Jesus, ele termina dizendo, lá no final do Salmo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Meu amado internauta, meu amado irmão, você quer paz na tua alma, você quer paz no teu coração, você quer paz na tua vida, você quer paz na tua casa, você quer cura para o teu ente querido, você quer cura para a tua enfermidade, você quer livramento por toda a eternidade. Não há nenhum outro nome debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos, só no nome de Jesus Cristo. Não ore para nenhum outro personagem da Bíblia, não ore para nenhum patriarca, não ore para nenhum outro santo, porque Paulo escreveu a Timóteo, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Se nós clamarmos a Jesus, Ele virá, irmã Michele,
em nosso socorro. Se você clamar a Jesus esta noite, Ele virá em teu socorro. Jesus nunca falha, Jesus nunca nos abandona, Jesus nunca nos deixa só. Na carta aos Hebreus está escrito: não te disse, porque eu não te deixarei, nem te desampararei, diz o Senhor. Quantos aqui creem no poder do nome de Jesus Cristo Nazareno? Jesus, Jesus, só em Jesus nós podemos encontrar a paz. E nestes momentos de corações tão condoídos, tão doloridos por tantas situações adversas que estamos vivendo, de tanta apreensão e de tanto temor, o que fazer, pastor Gesiel, para que o meu coração se aquiete? O que fazer para que o meu coração encontre calma? O que fazer para dormir tranquilo? O que fazer para minha alma sossegar? Eu gosto tanto do Salmo 4:8 que diz: em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Mas eu também gosto do Evangelho de João, no capítulo 14, quando Jesus diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará, irmã Emily, outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Quem está dizendo isso é Jesus. Ele diz: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou rogar ao Pai, e Ele vai enviar o Consolador, o Espírito Santo, e Ele ficará convosco para sempre. Meu amado irmão, minha amada irmã, meu amado irmão, se você tiver o Espírito Santo de Deus na sua vida, o teu coração estará em paz. Pastor, como é que eu posso ter o Espírito Santo? Mais uma vez, pastor Luiz, recorra ao nome do Senhor Jesus Cristo, porque quem disse que dará foi o Senhor Jesus. Ele disse: eu rogarei e o Pai vos dará. Você quer o Espírito Santo? Ore agora onde você estiver e diga: Jesus, dá-me o teu Espírito Santo, encha-me do teu Espírito Santo, conforta-me pelo teu Espírito Santo, apazigua minha alma pela presença do teu Espírito Santo. E receba aí onde você estiver aí, meus irmãos que estão aqui no templo, você que está em casa, em nome de Jesus, receba agora a visita, a manifestação, a presença, a chegada e a habitação do Espírito Santo na tua alma, e tenha paz no teu coração. Só o Espírito Santo pode nos dar a paz que nós precisamos. E é por isso que eu gosto daquele hino: Espírito Santo, eu te amo, enfim. Espírito Santo, vem tocar em mim. Espírito Santo, mora aqui. Espírito Santo, habita em mim. Espírito Santo, você quer receber o Espírito Santo na sua vida? Clame o nome de Jesus e Ele te dará o Espírito Santo. Mas é só em Jesus que você pode encontrar livramento para a sua alma. O nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus é eficaz, o nome de Jesus é suficiente. E foi Ele quem disse: tudo quanto pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. Tudo quanto pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. Mas eu quero dizer uma coisa ainda mais profunda, mais forte, mais desafiadora para todos nós. Suponhamos que tudo nesta terra fale ao nosso ponto de vista. Suponhamos que tudo nessa terra para nós deixe de existir. Suponhamos que hoje nós possamos dar o último suspiro, porque eu estava dizendo esses dias a uma pessoa que nesses momentos difíceis nós não estamos perdendo só pessoas que não creem em Jesus Cristo. Nós estamos perdendo e vendo partir para a eternidade pessoas que servem a Jesus Cristo. Homens e mulheres de Deus, cantores, pregadores, pastores, mulheres crentes, homens crentes. E você diria: então, pastor, Jesus falhou. Então Deus falhou. Por que esses crentes estão morrendo? Olha, pastor, eu tenho fé que eu vou passar ileso e que nada vai acontecer. Não é esse tipo de fé que Deus quer que você tenha.
O tipo de fé que Deus quer que você tenha é a de Davi. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Qual é a crença de Davi? Senhor, sabe por que eu não tenho medo? Porque se eu der o último suspiro aqui, eu sei para onde eu vou. E eu sei quem irá comigo. Eu sei quem vai pegar na minha mão para passar para o outro lado do Jordão. Tem um hino que diz: o Jordão eu não passarei só. Eu não vou passar o Jordão sozinho. Se hoje Deus determinar, quero dizer a toda a igreja, a DPA, se hoje Deus determinar que eu devo morrer por esses dias, eu estou certo de que eu não passarei só o Jordão. A grande diferença do nome de Jesus para o nome de qualquer pessoa que possa te oferecer ajuda é que qualquer pessoa nessa terra que pode te oferecer ajuda, pode até te ajudar, mas só até a hora que você der o último suspiro. Daí para frente, ninguém pode fazer mais nada por você. Nem o médico, nem a UTI, nem o religioso, nem a vela acesa, nem a promessa paga, nada. Nem a penitência, nada. Só quem pode fazer algo por você é Jesus, porque Ele é o dono da vida. E foi Ele quem disse, no dia que Ele foi visitar a família de Lázaro, e Lázaro tinha morrido. Eu comentava no café da manhã hoje com Luciana isso. É um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Qualquer velório que você vem, vá, tem lá na cabeceira da urna funerária, tem este texto: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Que crê em mim quem? Em Jesus. Porque não há salvação em nenhum outro nome debaixo da terra pelo qual devamos ser salvos. Só o nome de Jesus. Pastor, mas que graça tem isso? Graça? Que graça? Tem toda graça. É só graça. Porque você mereceria ir para o inferno. Você merece ir para o inferno. Eu também mereço. Mas a graça é tamanha que Ele diz: fica tranquilo, que se você der o último suspiro aqui, eu garanto o outro lado para você. Por isso que Davi escreve: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. E quando nós vamos, meus irmãos, para João 3,16, nós encontraremos o nome de Jesus mais uma vez, surtindo efeito poderoso e eterno sobre nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crente não morre nunca. Aí, pastor, morreu tanto crente nessa pandemia, está morrendo. Morreu nada, só mudou de endereço. Não morreu. Crente não morre. Eu vou afirmar isso aqui biblicamente. Crente não morre. Crente vive eternamente. Crente muda de endereço. E eu vou te dizer uma coisa: o endereço aqui não é melhor que o endereço lá. O melhor endereço é o de lá. O daqui, isso aqui tem doença, tem dores, tem inflação, tem falta de dinheiro, tem sofrimento. O endereço de lá não. O endereço lá é paz eterna com o Senhor. Então hoje eu quero dizer a você que salvação eterna só no nome de Jesus. Irmã Vanessa, só em Cristo nós podemos encontrar a salvação eterna. Só em Jesus nós encontraremos a salvação eterna. E eu estou esperando, viu, irmã Jaqueline, irmão Daniel, irmão Jean, estou esperando, porque no mesmo João 14, Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Em mim quem? Jesus. Em nenhum outro nome há salvação debaixo do céu. Creia em mim. Por quê? Porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E eu tenho uma promessa para vocês: se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia! Oh, aleluia! Quando ele diz essas palavras, que vão confirmar o que Pedro diz lá no Sinédrio, em nenhum outro nome há, Tomé está ouvindo a mensagem. Aquele Tomé que outrora havia tido dúvidas, mais tarde tem dúvidas. E a Bíblia diz que Jesus diz assim:
Depois de dizer: onde eu estiver, estejais vós também. Ele diz: vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Deixa eu perguntar aqui, quem aqui conhece o caminho para o céu e pode levantar a sua mão e dar uma glória a Deus e dizer: eu conheço, eu sei o caminho para o céu? Quem aqui conhece? Você conhece o caminho para o céu? Porque Tomé olha para Jesus e diz assim: Heitor, olha o que Tomé diz para Jesus. Ele diz assim: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Então Jesus dá a resposta mais famosa da Bíblia. Ele diz: disse-lhe Jesus, aquele no nome do qual nós devemos ser salvos. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aleluia, aleluia, aleluia. Aí você vai pregar para uma pessoa que não tem conhecimento bíblico, meu caro pastor Samuel, e a pessoa vira para você e diz assim: ah, pastor, Deus é um só. Deve ter alguns aqui me assistindo, quem sabe, que pensem desse jeito. Deus é um só. Você perguntaria: é ou não é? Claro, Deus é um só tem um, não tem outro. Ele diz: eu sou o Senhor e fora de mim não há outro. Então só é um, inquestionável. Mas aí dizem uma outra coisa, emendam com isso e dizem assim: todos os caminhos levam a Deus. Mentira. Isso é uma mentira que o diabo criou para iludir as pessoas, para ludibriar as pessoas, para enganar as pessoas, para confundir o caminho das pessoas. Não existem vários caminhos que levam a Deus, é conversa fiada. Não, pastor, todo caminho leva a Deus. Mentira do diabo. Só tem um único caminho que leva a Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você não vai entrar no céu por causa do José, da Maria, do Antônio, do Pedro, do Tiago. Você não vai entrar no céu por causa do pastor Gesiel, do Papa, do Padre, do Bispo, do guia espiritual. Você não vai entrar no céu por causa do macumbeiro, do pai de santo. Você só pode entrar no céu por Jesus. Por Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse ele. E ele diz uma coisa para terminar. Ele diz assim: ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você que gosta um pouco de língua portuguesa observar esse texto, você vai perceber aqui uma distorção linguística aqui, aparentemente uma distorção linguística. Porque se o Pai está no céu, sim ou não, meu Marcos? Está no céu? Jesus deveria ter dito assim: ninguém vai a não ser por mim. Mas ele diz: ninguém vem. Porque mais lá atrás e depois adiante ele diz de novo, ele diz: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Porque os discípulos disseram: Senhor, mostra-nos o Pai. Ele diz: que é isso? Eu estou há tanto tempo no meio de vocês e vocês ainda não conhecem o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Porque Deus foi revelado a nós através do Filho. Capítulo 1 de João, versículo 1. Oh, que vontade que eu estou de pregar a noite inteira hoje. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e nada do que foi feito sem Ele. Através dele foi revelada a glória no unigênito do Pai. A todos quantos o receberam, diz mais lá embaixo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós conhecemos Jesus, Deus Pai, através de Jesus. Ele é a expressão da glória do Pai. Olha o que diz o texto: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Ele era luz, ele era luz. Agora veja o versículo 14. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, João capítulo 1, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Pai foi revelado no Filho. Você só pode chegar a Deus Pai através de Jesus Cristo nosso Senhor. Qualquer outro caminho que você pegar é atalho. Atalho não te leva até Deus. Jesus te leva até Deus. Ninguém vem, ninguém vem, ninguém vem, ninguém vem, ninguém vem,
ninguém vem ao Pai senão por mim, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí você pergunta assim: mas pastor, será que se eu for até Jesus, será que Ele vai me aceitar? Eu tenho tanto pecado, fiz tanta coisa errada. Primeiro que em nenhum outro nome nós devemos ser salvos. Depois, 1 Timóteo 2:5, Ele é o único mediador entre nós e o Pai. Então Ele está aqui para mediar mesmo. E terceiro, pastor Luiz, ele diz assim: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Vem até Jesus e Ele te abraça. Vem até Jesus e Ele te ama. Vem até Jesus e Ele te salva. Vem até Jesus e Ele te levanta. Vem até Jesus e Ele te resgata. Bendito seja o nome do Senhor. Quem aqui quer Jesus na sua vida? Quem quer Jesus na sua vida? Aleluia, aleluia, bendito, bendito seja o nome do Senhor. Versículo de número 14: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. João 14, João 14:13: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então nós terminamos com o texto original, Atos capítulo 4 e versículo 12. Nós terminamos com o texto original: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Quem aqui entregou sua vida para Jesus e é salvo em Jesus Cristo, levante as suas duas mãos e glorifique ao Senhor assim, e adore ao Senhor e agradeça, porque você é salvo. Você tem garantia até a eternidade. Oh, Ramandalabachorramandalai. Se eu der o último suspiro aqui hoje, irmã Jaqueline, se os meus olhos se fecharem aqui sobre essa terra agora, se eu cair morto aqui agora, se eu me assentar naquela cadeira e o meu coração parar, quando meus olhos se abrirem de novo, Igor, eu contemplarei o clarão da glória de Deus na eternidade, e os anjos do Senhor, miríades de anjos, eu estarei no paraíso de Deus, porque eu recebi em Cristo a vida eterna. Se você quer ter certeza da sua vida eterna, entrega a tua vida a Jesus Cristo, e Ele te salvará, e Ele te resgatará, e você estará com Ele por toda a eternidade. Que Deus abençoe os nossos irmãos, Deus abençoe aqueles que acompanharam esta palavra, que receberam esta palavra. Receba esta noite livramento através do poder do nome de Jesus, cura do corpo através do nome de Jesus Cristo, cura da alma através do nome de Jesus Cristo. Receba agora o perdão dos seus pecados em nome de Jesus Cristo. Tenha o teu nome escrito agora no livro da vida, pelo nome de Jesus Cristo. Tenha certeza da tua salvação em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, tenha certeza da tua salvação. Jesus te salva pelo poder do seu sangue. Bendito seja o nome do Senhor. Espero que as pessoas tenham alcançado livramentos de Deus através desta mensagem, cura de Deus através dessa mensagem. Alguém escreveu aqui: eu e minha casa servimos ao Senhor. Minha querida irmã Maria Santos, aí de Santa Bárbara do Oeste, minha ovelhinha por tanto tempo. Deus te abençoe, irmã Maria. Que saudade daqueles almoços maravilhosos na sua casa, aqueles jantares, faz tempo, né? Deus abençoe a senhora, Deus abençoe sua família, Deus abençoe suas filhas, Deus abençoe você, meu irmão. Eu agradeço ao meu amado irmão, companheiro, amigo, pastor Samuel Mariano, aí de Marília, está em Lins, irmão do nosso amado pastor Elande, que está em Lins assistindo a nossa transmissão, creio que esteja em Lins, salvo esteja em Campo Grande, na igreja lá de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Deus o abençoe, Deus abençoe todos os nossos irmãos, que a palavra de Deus permaneça no teu coração, e que você tenha paz em Jesus Cristo.